qual que é o esquema, né? A escravidão no Brasil, ela promete-se o fim da escravidão desde 1810. O Brasil prometeu pra Inglaterra por conta de... Porque, tipo assim, né? Tentando resumir aqui a história. Mas quando a família real portuguesa fugiu pro Brasil com o rabinho entre as pernas, porque o Napoleão tava no ranca-rabo lá na Europa, Napoleão desceu a porrada em todo mundo, eu vou invadir Portugal, e aí a família real portuguesa falou, pelo amor de Deus, o que a gente faz? Aí vem a Inglaterra e falou assim, calma, Dom John, calma, respira fundo. O bagulho é o seguinte, vou te levar lá pra aquela América portuguesa, que é lugar Brasil, que você chama, né? Vou te levar pra lá. Ele, não, demorou. Trouxe, né? A família real veio pro Brasil em 1808 pro Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se tornou a capital do Brasil, nesse contexto. E quando ele chegou aqui, qual foi a primeira coisa que Portugal fez como resposta? A abertura dos portos. Foi um momento onde, por mais que o Brasil e Portugal tivessem essa relação colonial, onde somente Portugal podia vender pro Brasil e o Brasil tinha que vender e comprar as coisas só de Portugal, por conta dessa escolta que a Inglaterra fez, o Brasil começou a abrir os portos pra Inglaterra também. E aí, 2 anos depois, 1810, vieram os tratados de paz e amizade. É um tratado que a Inglaterra falou o seguinte, ó, eu não levei você não tá sã e salvo, tá de boa aí, a gente tá caindo na porrada com o Napoleão aqui. 1810 ainda tava acontecendo as guerras napoleônicas. E aí ele falou o seguinte, beleza, agora o negócio é o seguinte, a partir de agora vocês vão assinar uma série de leis aqui. Dentre essas leis, além de ter umas leis de impostos, porque os produtos portugueses estavam chegando os produtos ingleses estavam chegando mais baratos que os portugueses aqui no Brasil, também tinha a questão de o Brasil se comprometia a um dia acabar com a escravidão, em 1810. O Brasil enrolou por 78 anos o dever de casa. Ele empurrou, ele negligenciou, ele falou, não, estamos vendo esse negócio, não, ele tá resolvendo aqui. Não, vai resolver. Tá quase lá, tá faltando só um negócio, 3 papelzinhos aqui, e foi enrolando, até que, assim, aproveitando esse gancho das leis abolicionistas, que eu acho que é interessante, ele foi enrolando isso até rolar um negócio chamado Tarifa Alves Branco, em 1844, isso é muito interessante. Se não me engano, era ministro do Brasil, posso estar errando aqui o cargo dele, mas era o Alves Branco, que ele chegou e falou o seguinte, pô, vamos taxar os produtos ingleses, pô. Estão vindo baratinho, e aquela discussão de você taxar um produto de fora para os consumidores comprarem o produto brasileiro. Vai ficar mais caro de fora, né? Basicamente é essa a lógica. E aí ele, desceu a tarifa Alves Branco. Aí os ingleses falaram, pô, Dom John, na época já é o Dom Peter, né? Qual é Dom Peter? Tá maluco? E aí falou assim, tu quer então botar esses impostos nos meus produtos então? Então e aquele tratado de 1810, tu assinou, tô escroto? E aí na hora, então vamos ver. E aí em 1845 veio o que a gente chama de Bill Aberdeen, que é uma lei onde a Inglaterra falou, qualquer navio negreiro no Oceano Atlântico, eu vou libertar os escravos e vou descer a porrada em todo mundo. Seja do Brasil, seja de qualquer outro lugar, eu tô nem aí. E aí o Brasil, nesse momento, ele falou, agora ferrou. A gente vai cair na porrada com a Inglaterra. Durante 5 anos ele tentou manter a escravidão, mas em 1850 ele falou, pô, a gente não tá dando certo. E aí veio a lei Eusébio de Queiroz, que é a lei que falou, tráfico negreiro no Brasil não pode ter mais. E aí você pensa, pô, que maneiro, acabou a escravidão? Não. Teria por mais 38 anos, porque o tráfico negreiro, que é ir até a África, pegar pessoas e trazê-las no Brasil e vender no Brasil, isso estava proibido. Mas já tinha, meu irmão, séculos de pessoas escravizadas aqui dentro. E aí começou o que a gente chama de tráfico interprovincial. Começou a vender daqui pra cá, e daqui pra onde. Filhos pra caramba, sempre aquele conceito de escravo de reprodução, parada monstruosa que aconteceu. Não, e tem uma outra questão de que a gente tá falando de Brasil, né? Isso aqui é Brasil. A lei baixa em 1850. Mas, seus jeitinhos. O famoso jeitinho brasileiro. Até da merda. Só que o que acontece? O Rio de Janeiro foi o principal porto escravista das Américas. Foi o Rio de Janeiro. A gente às vezes não tem essa dimensão. O lugar que mais recebeu gente escravizada no mundo, nas Américas no caso, né? Foi o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro tinha o porto, né? O Cais do Valongo era o principal porto de recepção. No momento que proíbe o tráfico, precisa fechar esse porto, fecha esse porto. Só que Angra dos Reis, Cabo Frio, abre vários portos clandestinos. E o mais impressionante disso tudo é que os números da escravidão, de pessoas que entraram no Brasil, foram maior depois da proibição do que antes da proibição. Então, e aí é o comprometimento. Isso mostra o comprometimento do Estado brasileiro com a manutenção da escravidão. E isso não tem como você
né, produzir sem que o imperador saiba, sem que tá todo mundo sabendo. E a gente sabe que tá todo mundo sabendo porque eles documentaram. A gente tinha a menor vergonha de documentar todas essas questões. Então hoje a gente vê um revisionismo histórico que tenta pintar, por exemplo, Pedro II como um humanista, libertador, eu não concordo com isso, enquanto tá sentado, né, em riquezas produzidas pela escravidão. A gente vê que todos essa galera que tava com poder na mão naquele período se comprometeu com a manutenção da escravidão, apesar da proibição, né? Então... E é interessante, Thiago, até desculpa te cortar, que quando veio a Lei Áurea, 1888, porque assim, né, veio a Lei Eusébio de Queiroz, tráfico negro é proibido. Depois do tempo veio a Lei do Sexagenário, falando 60 anos, mas tá liberto, que era raríssimo uma pessoa escravizada com a vida tão difícil chegar aos 60 anos. A expectativa de vida de um escravizado no Brasil era 35 anos. Isso, então, tipo assim... 35, 40 anos. Depois veio a Lei do Ventre Livre, que foi uma lei importante. A Lei do Ventre Livre, ela teve um grande impacto que ela meio que determinou que um dia acabaria. Porque a Lei do Ventre Livre, ela fala, filho de pessoas escravizadas não vai ser mais escravizado. Até tem uns minúcias, né, que até os 21 anos... mas é isso que eu ia falar, só que ao mesmo tempo tem uma treta, porque todas essas leis supostamente abolicionistas, e elas foram também produto do movimento abolicionista, mas... Todas elas têm um jeitinho brasileiro pra poder... Todas elas tinham um esqueminha. Porque a intenção mesmo era justamente empurrar esse carro do vamos abolir de vez pra mais pra frente. Então quando você bota uma lei do sexagenário, o que você tá fazendo? Você tá empurrando um pouco mais pra frente, adiando o fim da escravidão. Você entrega uma migalha de liberdade para as pessoas falarem, opa, peraí, vai chegar. E esse afastamento, como o Thiago mencionou, ele é muito importante para que no Brasil não acontecesse uma revolta geral. Porque que era o medo. Que era o maior medo, né? O haitianismo. E esse medo, ele vem desde a independência, lá em 1822. O momento da independência, a Lilia Schwartz esteve aqui, ela falou um pouco sobre isso. No momento da independência, o Brasil, o brasileiro, as elites nacionais, ela faz um pacto com Pedro, com Dom Pedro, de... Olha só, a gente vai te apoiar nessa tua aventura aí. Vai ajudar a gente. Mas tu tem que manter a escravidão. Esse era o condicionante dos brasileiros apoiarem essa independência, né? Sim. E é porque o mundo estava mudando e o Brasil se negava a mudar. O Brasil não queria. O Brasil não queria. Resumindo... O Brasil faturava muito, né? Em cima era muito dinheiro. Nesse momento o Brasil tá passando pelo ciclo do café, né? Então o ciclo do café, ele era muito dinheiro, uma quantidade agressiva de dinheiro. Mas não só o café, o próprio mercado do tráfico... O tráfico negreiro em si já ele era um mercado, assim... Gigantesco. Extremamente lucrativo. Então, assim, lá na Quinta da Boa Vista, lá no Rio de Janeiro, onde hoje é um museu que pegou fogo, aquele museu que pegou fogo e tal, era a residência, né, do Dom João, quando ele chegou no Brasil, foi doada por um traficante de escravos, pô. Então, o Projeto Quirino começa com esse episódio. Exatamente. Muito bom, Projeto então Quirino. Você vê, é um comprometimento dessas elites e uma unidade, uma união. Não é que tipo assim... Uma união, justamente. Você é traficante de escravo lá e tal, a gente tá aqui, cada um no seu... Não, tem uma sinergia muito forte. E somente por conta dessa sinergia que foi possível o Brasil ser o último país das Américas a abolir a escravidão, né? Pensa no continente inteiro. Ninguém mais tinha pessoas escravizadas. Só o Brasil.